Alguém tem alguma dúvida, gente? Pode ir perguntando. Por enquanto não, professor. Por enquanto não, senhor. Tá, ok. Aqui, gente, ó, a gente tem aqui as formas que a gente pode usar para cortar, no caso, chapas finas. Então, a gente tem aí, no caso, a tesoura de latoeiro, alguma coisa assim. Em alguns casos, essa tesoura ela pode ser manual ou a tesoura pode ser, no caso, aquela que é fixa, por exemplo, em bancada ou no chão, que eu posso usar para cortar, no caso, lâminas maiores ou com espessura maiores, tá? Normalmente, a gente usa a tesoura para cortar lâminas aí até 1 milímetro. Quando a gente for usar, no caso, tesouras para cortar com diâmetros maiores ou espessuras maiores, são aquelas que são colocadas fixadas em bancada ou no chão, tá? Então, muda aí essa relação um pouquinho em relação à outra, tá ok? Sim, tudo bem. Aqui ele exemplifica, fala, no caso, para quem fala em tesoura, tanto eu posso fazer um equiparativo entre a tesoura, por exemplo, que é usada para cortar lata, quanto a tesoura que a gente usa para cortar pano, papel, tá? O que muda uma em relação à outra? A gente vai ver que o corte, tá? É a angulação, como é que eu faço, no caso, na ferramenta, que vai, no caso, propiciar dele, no caso, aplicar ou cortar, no caso, melhor, um material mais duro, tá? Sim. Às vezes acontece, por exemplo, o pessoal fala assim, ó, perdeu o fio da tesoura. O que que acontece? Aquela angulação que ela tem que ter fechando, por exemplo, quando ela fecha, ela foi perdida. Então, o que que o cara vai fazer? Se eu tiver que reparar, no caso, esse fio da tesoura, eu vou ter que pegar o ângulo, no caso, especificado pelo fabricante. Para isso, eu poderia estar usando um goniômetro, tá? Que a gente vai estar verificando o ângulo da tesoura. E com uma lima, no caso de bastardinha, ou a gente fala de granometria pequena, a gente pode fazer essa correção, tá? Não é recomendável vocês passarem, por exemplo, em rebolo, na verdade, porque o rebolo ele não vai dar, no caso, um assentamento correto em função, no caso, da ferramenta, tá? Ei, professor, mas então quer dizer que se passar a lâmina na lima, ela fica mais afiada do que, tipo, aquela pedra que a gente usa, por exemplo? Na verdade, o que que acontece? A gente, se você pegar, você vai ter que acertar o ângulo dela, correto, né? Se você não acertar o ângulo, você vai ter, no caso, o inconveniente de ela, em vez de você pensar que está afiando, ela vai estar estragando mais o fio ainda. Ou na hora que você for usar o material, ele vai mascar o fio e vai, no caso, se deteriorar. Então, se eu falasse que eu enfiar uma tesoura igual eu afio uma faca, tá? A hora que eu apertasse ela no metal, o que que acontecia? Ou ela entortava o fio, ou ela quebrava o fio, tá? Quando a gente acerta a angulação, ela tem uma angulação entre... Ela está próximo de 90 graus, ela faz aquele canto vivo, na verdade, tá? Que é ali que vai fazer o corte, no caso, do material. Okay? Entendi. Ok, professor. Aqui, no caso, algumas coisas, exemplificando alguns tipos de tesoura, no caso aqui, que ele fala aqui de manual reta, né? Que o pessoal mais usa, por exemplo, na área de lataria, isso aqui, ou o cara que mexe com som, precisa cortar alguma lata, alguma coisa assim, ele acaba fazendo uso disso aqui, tá? Aqui, ó, são alguns, no caso, um pouquinho diferente, para cortes em curva de pequeno comprimento, então, é uma tesoura já mais específica que a gente vai estar utilizando aí, tá? Sim. Aqui ele está mostrando e exemplificando como é que eu posso fazer os cortes, tá? Então, para circunferências e côncavos e convexos, dá para a gente, no caso, trabalhar com esse tipo de tesoura, tá? Não é o comum que a gente está vendo aí, por exemplo, no dia a dia, aquela primeira que a gente viu lá atrás, que é essa daqui, que é o dia a dia que todo mundo tem nas oficinas por aí, tá? É o mais comum. Aqui eu falei para vocês, a tesoura de bancada é esse modelo. Então, eu quero fazer um corte com extensão bem longa e que ele esteja alinhado e
ela, no caso, corta aí, no caso, material com espessura entre 1 a 2,5, no caso, milímetros. Se eu ultrapassar isso aí, eu não vou conseguir fazer esse corte mecanicamente ou só com a força minha sendo aplicada. Eu teria que, no caso, utilizar aí, um equipamento ou um motor, um acionamento, alguma coisa assim, tá? Tudo bem. Tesoura para funileiro, chapa de 0,5. Tesoura para corte de chapas de acabamentos, também ali um modelo diferente. Corte de vergalhão aqui, que o pessoal usa, que é para cortar grade, cortar, no caso, construção civil. E tesoura, no caso, de corte de chapa industrial aqui também, um outro modelo que parece que é tico-tico aqui, que o pessoal está falando, tá? Aqui, nós temos outros modelos também aplicados, já com guilhotinas, tipos de guilhotinas, então eles fazem aqui mais ou menos em torno de 3 milímetros, e as maiores usam-se guilhotinas mecânicas e hidráulicas. Quando eu falar uma guilhotina hidráulica, é onde que eu posso moldar ou cortar, por exemplo, chapas de grande tamanho. Então, se eu falar assim que eu estou confeccionando, por exemplo, um telhado, então eu posso utilizar esse material aí para estar cortando, tá? Então, nessa situação. Aqui é uma coisa que a gente vai usar constantemente, que seria nosso cinzel ou talhadeira, tá? Esse cinzel ou talhadeira, gente, na verdade, eu vou lá, eu tenho que trocar as lonas do caminhão, o que eu vou fazer? Se eu não tiver a ferramenta que usa para desrebitar as lonas, eu vou ter que, no caso, utilizar, no caso, uma talhadeira para estar cortando, tá? Então, seria isso daí, o mais comum. O que muda ela, no caso, da talhadeira para o meu bedame é o tamanho do corte lá. Porque quando eu falar em bedame, é um corte cruzado que a gente tem e de pequena, no caso, dimensão. Quando eu tenho talhadeira, aí tem talhadeiras de todos os tamanhos que a gente pode estar usando de diversas formas aí, tá ok? Tudo bem, professor. Aqui, o adequado que o pessoal fala aqui, ó, esse primeiro modelo que a gente está vendo aqui em cima é, no caso, nosso bedame. Vocês podem ver que o corte dele aqui é transversal. E as outras são todas talhadeiras mesmo, normal. Então, eu tenho talhadeiras que são mecânicas, tá? E aí, o que acontece? Esse aqui tem um empunhador. Esse empunhador evita aquele negócio de fazer aqui também outro, empunhadura. Que o cara vai dar uma marretada, se ele errar a marretada no cabo, ou no caso, na ferramenta, ele não vai, no caso, dar na mão, né? Então, protege um pouco. Não quer dizer que, por exemplo, se eu der uma pancada com uma marreta de 2, 3 quilos, que eu não vou, no caso, me machucar. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de estar utilizando esse cara aí, tá? E aí, uma talhadeira elétrica aqui que o pessoal usa, às vezes, para cortar algum tipo de rebite, seja de aço, alguma coisa, um chassi, alguma coisa assim, onde que evita de você ficar utilizando a própria marreta para você ficar batendo. Em algumas situações, o pessoal usa, em vez disso aqui, ele vai usar a lixadeira, porque daí ele tira parte do material do rebite, e aí fica mais fácil de ele cortar depois, tá? Aqui, sobre as serras, gente, então é possível, no caso, cortar peças manualmente com serras. Então, é o que a gente faz uso em oficina. O que eu alerto para vocês é o seguinte: essa lâmina ou esse tipo de serra, vocês estão vendo ali que ele vai fazer o quê? A maioria das vezes ela tem mais ou menos em torno de 300 milímetros ali. E aí o que acontece? A nossa serra ela é comprada de ponta a ponta, não é comprada só o meio. Porque tem gente que faz um uso errado, errôneo, de fazer uso só do meio, do centro, no caso da serra. Então, ele usa rápido isso daqui e acaba esquentando a serra e quebra. Tá? Então, tomem cuidado. E, geralmente, o início do corte, nós vamos fazer por nosso dedo para dar o início do corte. Não vou dizer que eu vou cortar o dedo. Eu ponho o dedo na peça onde eu vou começar a dar o início do corte e puxo as primeiras, no caso, acionamentos que eu vou dar na minha ferramenta. Outra coisa, na hora que eu estiver usando, eu não posso bater, entortar, porque senão vai quebrar. Porque essa lâmina aqui, ela é feita, no caso, com material que tem um alto teor de carbono. E quando eu aumento o teor de carbono, o que vai acontecer? Ela fica mais dura, então fica mais fácil de quebrar,
tá? Entendi. Aqui, exemplificando para vocês, aqui, ó, dentro de no caso, 1 polegada, eu posso ter, no caso, de 18, 24 e 32 dentes por polegada. E o comprimento comercial, ele vai de 8 polegadas, 10 polegadas e, no caso aqui, 12 polegadas. Então, são perfis aqui que a gente pode ter. E o próprio, no caso, arco de serra, ele se molda em 8, em 10 e 12 polegadas, porque ele é ajustável. Tá? A gente tem que ficar ligado. Existe aquelas umas que não são, mas a maioria que estão vendendo hoje, ele pode trabalhar com os 3 tipos de tamanho de lâmina aqui para facilitar na hora de você comprar. Tá? E uma coisa que tem que prestar atenção é o seguinte, na hora que eu for usar uma serra, eu tenho que olhar o sentido dos dentes. Se eu inverter, tá? A ponta dos dentes é sempre voltada para frente. Se eu inverter isso, eu vou ficar alisando e não vai cortar. Tá? Então, toda vez que eu for utilizar uma serra, eu tenho que olhar o posicionamento, ela vai ter uma flecha, quando ela é nova, indicando o sentido, no caso, que é para cortar. Tá ok? Tudo bem, professor. Aqui, gente, ó, a gente só exemplificando algumas coisas, fala das espessuras, tá? Espessura, no caso aqui, grossa, aço, doce, ferro fundido, latão, bronze, alumínio. Tipo de serra, 16 dentes por polegada ou 6 dentes por centímetro. Tá? Aço duro, aço fundido, aço rápido, aços especiais, 18 dentes por polegada ou 7 dentes por centímetro. Tá? Espessura média, no caso aqui, aço, ferro fundido, aço rápido, 24 dentes. Tá? Então, ou 9 dentes por centímetro. Espessura fina, tubos para eletroduto, chapas finas, alguma coisa, 32 dentes. Então, diminui, no caso, o tamanho da nossa dente da serra e fica mais fácil de iniciar o corte. Tá? Isso que a gente tem que prestar atenção. Tudo bem. Aqui um exemplo, um fabricante aqui da Start, mas existe aí um monte no mercado, isso, que já tem para vender, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Tá ok? E aí vai, no caso, do tipo de material do que ela é feita. Ó. A fabricada em aço rápido, de alta resistência e desgaste alta tenacidade. Essa lâmina de serra é totalmente temperada em fornos a vácuo, assegurando assim estrutura homogênea e dureza uniforme às lâminas. Tá? E oferece a máxima firmeza e a extrema precisão. Então, para me deixar ela mais rígida, eu tenho que esticar mais a minha lâmina. Mas, por outro lado, se eu esticar ela demais, eu bater, ela quebra. Então tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Aqui o modelo Gleiflex, no caso aqui aço carbono alto carbono, boa resistência e desgaste a alta flexibilidade, é uma lâmina de serra econômica para cortar cantoneiras, perfilados e tubos em aço macio. Cobre, latão, alumínio, plástico similares. Isso aqui são umas exemplificando o que é que tem no mercado, tá ok, gente? Tudo bem, professor. Aqui uma de carboneto, vocês estão vendo que ela não tem, no caso, na verdade, dentes ali, ó. É uma lâmina de serra manual resistente a grãos múltiplos de carboneto e tungstênio, permanente ligados a áreas de corte. Para cortar o quê? Cerâmica, vidro, tá? Plástico, fibra de vidro, algumas coisas assim diferentes. Isso aqui eu posso ter a serra, do jeito que vocês estão vendo aqui, uma serra tipo para colocar no arco de serra, como eu posso ter serra-copo desse jeito também, tá? Ok. Aqui outra, no caso, também utilizada, que é a utilização de bancada para fora dela. Excelente opção no caso mecânico, ferramenteiros e encanadores, tá? A bimetálica, no caso aqui da Start. Corta 35% mais rápido que a serra com perfil de dente convencional e menor custo de corte. Tá? Então, é um formato diferente que eles têm aí, por exemplo, para travamento, no caso da nossa serra. Tá? O travamento que é? Cada dente ele é empenado para um dos lados, então a sequência é um de um lado ou do outro, um lado ou do outro, e no caso tirando o material quando ele vai cortando, ou tirando o cavaco, na verdade. Tá? Aqui uma totalmente flex, tá? Tem uma largura máxima de 16 milímetros, possibilita cortes mais precisos. Então,
se eu precisar, às vezes, fazer curvatura, alguma coisa, eu acabo utilizando essa aqui, a bimetral, para cortes manuais pesados e cortes leves de máquinas de serrar. Então, essa máquina de serrar, porque a velocidade de corte ou o rompimento que ele tem do motor elétrico é muito mais rápido, então acaba usando um tipo de serra desse modelo aqui. Lâmina de arame, aqui no caso também são com abrasivos que o pessoal coloca, também é um tipo de serra que você compra, essa é, na verdade, um cordão, né? O pessoal, tem gente que usa isso em joalheria, tem gente que usa, por exemplo, para fazer desenho, no caso, em material, algumas coisas. Então ele tem aqui, ó, carboneto de tungstênio, tá? É ligado no arame, no caso aqui, corta em todos os sentidos. Sim, sim. E aqui alguns exemplos que a gente falou para vocês. Então, eu tenho aqui essa terceira, essa daqui, ó, são todas elas ajustáveis. Então, a gente tem aqui que a gente pode alterar o comprimento, no caso delas aqui. Então, de um modo geral, essas 4 primeiras aqui, elas são, no caso, o quê? Ajustáveis. Eu posso pegar aquela desde 8 até 12 polegadas. Em alguns casos, tem uns modelos aqui que ela não tem como ajustar, então só fica fixo naquela posição. Então, tem que comprar corretamente o tamanho daquela serra que a gente tem lá, tá? Entendi. Aquilo que eu falei de direcionamento para vocês, então, aqui que ele fala aqui, a inclinação, ó, quando eu vou fazer o início do corte, eu tenho que fazer uma pequena inclinação, gente. Então, tomem cuidado com isso daí, tá ok? Eu não posso, se tiver uma planta muito vivo, tá? Se eu começar a esfregar, ele pode sair da posição. Então, eu seto lá e coloco meu dedo para, no caso, estar facilitando a entrada naquilo ali, tá ok? Tudo bem, tudo bem. Aqui, ó, o serramento manual ou a utilização da serra, 60 golpes por minuto. Por que isso? Eu vou contando, 1001, 1002, 1003, 1004, que vai proporcionar o quê? De não aquecer a serra. Se ela aquecer, ela vai romper, vai quebrar, tá? Então, tome cuidado com isso daí. E velocidade. Velocidade também, ela aquece e também você vai se cansar. Então, na hora que vocês forem utilizar, tá trabalhando com a ergonomia mais possível adequada, então na altura do trabalho, tá? Não adianta vocês ficarem agachados ou ficar deitados. Então, se a gente puder trabalhar numa bancada que permaneça ergonomicamente certo, seria o correto, ok? Entendi. Ok, professor. Aqui fala que quando ocorrer a necessidade de corte, uma grande quantidade de corte de chapa, espessura maior que tem, podemos empregar a guilhotina. Isso quer dizer, é mais rápido, tá? Para fazer o corte, do que a gente fazer isso no caso mecânico, ela vai estar usando no caso um excêntrico ou se não um sistema hidráulico. Aqui, exemplificando, tá? Ok. Os diversos perfis que eu posso estar cortando, retangular, redondo, triangular, sextavado, oitavado, aí depende no caso que a gente tem, tá? Tubo. E aí a gente tem a máquina, tem aqui a serra-fita e depois tem, no caso de vai e vem aqui, a vertical e tem a horizontal. Então, a vertical no caso, uma serra-fita, tá? Que ela vai ficar girando, e a horizontal, que vai trabalhar paralelo, igual a gente faz, no caso, com uma serra normal. Só alertando o seguinte, gente, com ferramenta de corte desse jeito que é, no caso, com motores elétricos, tem que se atentar extremamente para a segurança. Que isso aqui corta aço. Se você passar o dedo, o que vai acontecer com o dedo? Perdeu o dedo. Só perder o dedo, né? Você quer perder o dedo? Não, eu não quero. Acho que não, né? Acho que não. Não, né? Não faz bem, né? Mas tá Não faz, ok. né? Então, gente, ó, aqui algumas aplicações, mostra aí do caso que é uma bimetálica, com aço rápido e molibdênio, são ideais para cortes de materiais extremamente duros. Então, mostra ali, ó, tá? É um pouquinho aqui da propaganda da Start, mas é uma dos maiores fabricantes que a gente tem disso daí, tá? Alguns exemplos, ela está falando do que é a lâmina bimetálica. Eu vou estar passando isso aqui para vocês darem uma olhada depois, tá?
Eu marquei essa nossa live para ela durar no máximo 1 hora, porque eu já tenho outra turma me atender agora às 2h30, gente. Estou trabalhando com 3 turmas ao mesmo tempo, tá? E semana que vem vai ser um normal dessa forma também, tá ok? Tudo bem. Tudo bem, senhor. Aqui, gente, ó, exemplificando aí, ó, algumas coisas, por exemplo, dentes e tamanho de serra aqui, então mostra aqui da literatura para o camarada, tá? Na linha métrica ou na linha em polegada. No caso aqui, as lâminas empregadas em máquinas são mais parecidas com lâminas usadas em arte de serra manual, tá? Lembrando que, por exemplo, quando eu uso em máquina, ela tem que ter um pouco mais de flexibilidade na hora de trabalhar, tá? E pode ter de 4 a 14 dentes por polegada, dependendo do modelo. Aí alguns exemplos, tá? Tanto no caso, uma serra fita normal ali, depois a gente tem certos de vai e vem, tá? Alguns modelos diferentes, então tá aqui, ó. Fita, aqui no caso de vai e vem, essa aqui é industrial para cortar materiais de grande diâmetro e tal, também industrial, outra de vai e vem aqui, ó. Essa aqui também, ela é de vai e vem, só que ela tem uma serra que fica circulando em volta aqui também. É que nem uma serra fita, só que na horizontal, tá? Isso aqui, nós não vamos fazer uso, é muito usado, por exemplo, o pessoal que mexe com carpintaria ou construção civil ou marcenaria, então é mais a título de vocês conhecerem que a serra aqui, no caso, para cortar materiais como madeira, esse negócio todo, tá? Aqui uma dica, a escolha da lâmina da serra adequada ao trabalho dependendo do tipo de trabalho, manual ou por máquina, e a espessura do tipo do material. Além de considerar esses dados, é necessário compatibilizar com a velocidade de corte e o número de golpes, máquina alternativa. Os quadros a seguir sugerem algumas informações. Então, ele mostra aqui algumas informações sobre... Depois vocês deem uma olhada, tá? Que os tipos de materiais que tem aqui lá na lateral esquerda, tá? E o número, no caso de dentes por polegada, e a velocidade no caso de corte. Então, a velocidade de corte está mostrando de 60 a 50 golpes por minuto, tá? Metros por minuto. Então, mostra algumas coisas, 500 a 400, a 300 aqui. Isso aqui são, no caso, máquinas que a gente vai estar utilizando. Então, quando eu pegar essa velocidade menor aqui, é manualmente. Quando eu pegar uma velocidade mais alta, geralmente é a máquina que vai estar utilizando. Tá ok? Ok, professor. Ok, senhor. Tá? E aqui, as nossas serras copos. Daí tem diversos modelos, tá? Aí depende da aplicação. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Beleza, senhor? Isso aí é o que nós teríamos que ter visto hoje, na verdade. Eu não tem nenhum exercício, não tem nada, mas a gente precisava estar conversando a respeito disso aqui. Eu vou, na verdade, filmar alguns procedimentos que a gente vai fazer lá no laboratório, se a gente não tiver voltado em sala de aula, e tá mostrando para vocês como é que utiliza essas ferramentas. Tá ok? Ok, professor. Tudo bem. Beleza, senhor? Beleza. Quem está presente é o Gabriel e o Luiz Felipe? Luiz Felipe. Beleza. Professor. Gente, avisem os colegas de vocês que isso aqui está contando como presença. Então, a gente vai ser obrigada a estar lançando, no caso aqui, falta para quem não está participando. O Diego, ele me avisou que ele tinha que levar a avó dele no médico agora, no hospital. Então, ele não ia entrar, pediu até para, no caso, gravar aí o que a gente estava falando para estar mostrando. Mas eu vou estar colocando esse material aqui e vou estar pondo algumas especificações técnicas no grupo de vocês, tá? Eu vou estar disponibilizando, então, a apresentação, tá? Para vocês terem como fonte de pesquisa também. Beleza? Beleza, Então, senhor. Beleza. Tá, Então, amanhã eu acho que nós temos aulas de novo. Então, eu antes do almoço eu já vou postar se nós vamos trabalhar, no caso, desse jeito que nós fizemos hoje, ou de outra forma, tá ok? ok, Beleza, então, professor. Tudo bem. Beleza, eu vou atender o outro pessoal, então. Por hoje é isso aí, gente. Valeu, obrigado. Falou, senhor. Tudo Valeu, bom? de nada, professor. Até mais. Até mais. Tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau.